Seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa a graça e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e a unção do Espírito Santo e a bênção de Deus Pai. Amém? Tem manhãs que o corpo já levanta, mas parece que alguma coisa por dentro ainda está caída, não conseguiu se levantar. E mesmo assim você continua. Continua porque existe uma força que nem todo mundo entende. Tem gente olhando para você agora e imaginando que está tudo normal. Mas Deus está vendo. Ele está vendo o peso que está escondido por trás de algum sorriso cansado. E esta oração, ela vai ser especialmente para você no dia de hoje. Você que está me ouvindo, você que acabou de clicar nesse vídeo, você que por acaso olhou a imagem e clicou, Deus te direcionou para esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta uma coisa com calma. O Senhor não perdeu o controle da sua vida durante a madrugada. Enquanto você dormia preocupado, talvez até virando de um lado para o outro ou tentando silenciar pensamentos que ainda insistiam em voltar, Deus permanecia em pé, guardando a sua casa. Tem coisa que não te atingiu porque a mão dele estava sobre você. Você sabe disso. No fundo você sabe. Hoje não é uma manhã comum. Coloque isso na sua cabeça. Existe um mover de renovação sendo liberado sobre quem entrou nessa oração e está precisando respirar de um novo ar, de renovo, de algo novamente ressurgindo por dentro. Tem cansaço que não é físico. Tem gente que já acorda lutando sozinho mentalmente antes mesmo de colocar os pés no chão. Mas o Senhor está entrando justamente nesses lugares quebrados que ninguém consegue talvez consertar. E olha, talvez você tenha começado essa semana ou essa manhã ou este dia sem força até mesmo para conversar com alguém. Só querendo silêncio, só querendo um pouco de paz na mente. Mas existe algo poderoso quando a presença de Deus encontra um coração cansado. O Deus que cura enfermidades também restaura emoções esmagadas. Ele toca o corpo, mas também toca aquilo que ficou ferido por dentro. Nesta manhã, neste dia, ou no horário em que você estiver ouvindo esta oração, o céu está soprando esperança sobre a sua vida que talvez esteja abatida. O Senhor está visitando quartos silenciosos, hospitais, pessoas em tratamento, gente que perdeu a alegria aos poucos e nem percebeu. E antes dessa oração terminar, alguma coisa deve mudar dentro de você. Não porque uma palavra humana resolve tudo, mas porque Deus ainda visita, ainda clama por socorro ao amanhecer. Eu sou o evangelista Fábio Santos, do canal Bela Manhã. E eu quero te convidar a permanecer nessa oração comigo até o fim. Feche as distrações por alguns minutos e ore comigo nesse momento, com o coração aberto. Quando alguém decide buscar a Deus pela manhã, existe uma força espiritual sendo levantada sobre aquele dia. E eu creio que nesse dia haverá um início de uma renovação que muita gente já tinha perdido a esperança de viver ou de tê-la novamente. Esse é o momento. Pegue agora suas mãos, leve junto ao peito, ou junte as suas mãos, ou abra suas mãos em direção ao céu. Faça como você quiser. Mas ore nesse momento junto comigo. Hoje, Deus vai falar ao seu coração. Senhor, tem manhãs em que a pessoa ela abre os olhos, mas o coração ainda permanece preso em algum lugar dessa madrugada, em algum lugar perdido, em algum lugar obscuro. O corpo levanta, prepara o café, tenta seguir a rotina, só que por dentro existe um peso estranho, Senhor, difícil até mesmo de tentar entender, mas o Senhor sabe. E talvez seja exatamente assim que essa pessoa deve ter começado o dia, tentando parecer forte demais, enquanto já estava sendo travada terrivelmente silenciosas batalhas dentro da mente. Existe gente aqui, Senhor, que se sente drenada emocionalmente, sabe? Acorda e já sente aquela pressão do dia antes mesmo de sair da cama. Só que a tua palavra, ó Pai, louvado seja teu nome,
a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor é quem sara todas as enfermidades e renova a juventude como a da águia. Então sopra vida nesse momento sobre essa pessoa agora, Senhor. Sopra ânimo, sopra força onde só existe desgaste mental. Eu oro especialmente por aqueles que perderam a alegria aos poucos. Não aconteceu de uma vez por todas, foi devagar, foi lentamente, Senhor. Foi aos poucos, uma decepção aqui, um medo ali, um problema atrás do outro que foi juntando. Fragmentos que construíram, na verdade, toda uma situação agora. E agora, quando percebem que estavam vivendo no automático, se sentem longe, distantes. Pai, visita agora essa alma cansada em nome de Jesus, porque tem feridas que ninguém vê, mas o Senhor conhece pelo nome. Tem alguém ouvindo isso agora, tentando esconder o choro até da própria família, segurando tudo sozinho, engolindo preocupação para não se preocupar com os outros. Só que o Senhor está vendo, o Senhor está entrando nesse quarto, nessa cozinha, nesse hospital, nesse ambiente de trabalho, nessa vida, trazendo refrigério sobre a mente. Pai, quebra agora, em nome de Jesus, esse ciclo de pensamentos negativos, essa sensação constante de medo, essa ansiedade que rouba a paz, até dos momentos em que deveria existir descanso. Traz calma, Senhor. Traz o equilíbrio. Organiza por dentro aquilo que a pessoa já não consegue organizar sozinha. Que nesse dia, que nesse momento, agora, nesta oração, isso seja marcado, ó Deus, pela Tua vitória e não pelo desespero. Seja marcado pela Tua presença. A Tua palavra diz lá em Isaías, Senhor, que aqueles que esperam no Senhor renovam as forças, sobem como águias, têm asas, correm e não se cansam. Então renova essa vida agora. Tem gente aqui, ó Deus, que já não sabe de onde tirar força para continuar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a pessoa, o Senhor sustenta quem está quase desistindo. Eu repreendo agora, Senhor, toda a opressão emocional que tenta sufocar essa pessoa logo no começo do dia, todo sentimento de derrota antecipada, toda palavra negativa lançada sobre a mente dela, por essa vida que pertence ao Senhor, Pai. Ela te pertence, portanto, livre-a, Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que estava esmagando o coração dessa pessoa, aquilo que faz com que ela não conseguisse mais permanecer em pé, por favor, ó Deus, renova essa pessoa. Toca também no físico, toca nos ossos cansados, nas articulações inflamadas, na fraqueza constante, nas dores que aparecem sem aviso. Visita quem está em tratamento, quem aguarda resultado de exame, quem teve dias de medo por causa da saúde, de preocupação, de angústia. Que essa pessoa sinta agora uma paz, por favor, ó Deus, a paz que vem de Ti. E antes mesmo dessa oração encerrar, Senhor, eu creio que já existe renovação começando. Eu creio que o céu já está se movendo a favor e em favor dessa pessoa. Talvez não do jeito que ela imagina ou queira. Talvez ainda existam batalhas lá na frente a serem vencidas, de forças. Mas eu tenho certeza, ó Deus, que algo dentro dela já está se levantando de novo nesta manhã. Porque quando o Senhor toca na alma, quando o Senhor toca no coração, quando o Senhor toca na mente, tudo começa a corresponder novamente, Senhor. Tem pensamentos que chegam sem fazer barulho, e quando a pessoa percebe, já perdeu a paz o dia inteiro. E assim acontece com muita gente que entrou nessa oração agora, mas que hoje seja diferente, Senhor. Por fora tentam manter uma rotina normal, responde mensagens, conversa, trabalha, mas por dentro existe uma guerra silenciosa que corrói, que não constrói, que não edifica. E isso muitas vezes acontece o tempo todo, o dia inteiro. É pior quando a mente não descansa, quando os pensamentos estão ali no modo negativo. A pessoa não consegue se livrar deles, a pressão é muita. Pai, nesta manhã eu te peço, ó Deus, entra agora nos lugares emocionais dessa pessoa, que ficam feridos depois de tantas pressões acumuladas. Por favor, tem muita gente cansada, está pensando demais, está ansiosa, está esgotada, cansada de criar cenários ruins na cabeça, cansada dessa sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Não dá, Senhor, não dá. Acalma essa mente agora.
Eu me lembro, ó Deus, do teu Salmo, o Salmo 103. Ele fala de um Deus, fala do Senhor, que não nos trata segundo as nossas fraquezas, mas segundo a tua misericórdia. E talvez essa pessoa esteja sendo dura demais consigo mesma, se cobrando demais, se sentindo insuficiente em tudo, mas o Senhor conhece o limite emocional dela, conhece aquilo que ela nunca contou para ninguém. Tem dias em que o coração dispara sem motivo aparente, dias em que até coisas pequenas viram um peso enorme, e a pessoa vai acumulando, tudo em silêncio até chegar no seu limite. Senhor, hoje precisa ser diferente, ó Deus. Mude esse cenário hoje, mude esse quadro hoje, ó Deus. Renove esses pensamentos, transforme-os, converta-os. Interrompa esse ciclo, ó Deus, que isso não vire um hábito, ó Pai. A tua presença, por favor, ó Deus, tão necessária para alimentar o espiritual nessa pessoa e tirar, ó Deus, toda a confusão mental. Organiza, Senhor Deus, toda a bagunça mental, ó Pai, na mente dessa pessoa. Às vezes um turbilhão de pensamentos. Visita agora, Senhor, aquele ou aquela que dormiu tarde pensando demais, quem acordou já cansado emocionalmente, quem perdeu a tranquilidade até dentro da própria casa. Tem muita gente aqui, Senhor, que sente culpa por não conseguir ficar bem o tempo todo. Começa a se martirizar. O Senhor não abandonou essa pessoa, ó Deus. O Senhor não abandonou essa pessoa porque ela está fraca, não. Muito pelo contrário, o Senhor se aproxima mais ainda para reerguê-la em nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, em Filipenses, que a tua paz, ela guarda a mente e o coração daqueles que colocam diante do Senhor todas as suas ansiedades. Então guarda agora essa mente cansada, guarda contra pensamentos destrutivos, contra o medo constante, contra a tensão emocional que parece que não quer ir mais embora, Senhor. E olha, ó Deus, tem outra coisa que ninguém entende, porque não aparece no corpo, mas dói igual. São as feridas emocionais que roubam a vontade de conversar, a vontade de sorrir, a vontade de sonhar. E às vezes a pessoa vai só sobrevivendo, sem perceber que a alegria já foi ficando cada vez mais distante. Deus, é agora, Senhor. É nesta manhã, é nesta tarde, é nesta noite, não importa, Senhor. É nesta hora que a pessoa está escutando esse vídeo, está ouvindo essa oração, Senhor. De fato, não é só sobre um vídeo, ó Deus. É sobre uma oração de transformação, Senhor. Traz vida em abundância para essa pessoa novamente. Quebra agora esse ambiente pesado dentro da mente dessa pessoa. Toda palavra negativa que ficou ali ecoando, falando, sussurrando ou gritando alto, toda lembrança dolorosa que ainda prende essa pessoa emocionalmente, seja lá de quando foi que aconteceu alguma coisa, toda angústia escondida por trás de um "tá tudo bem". Não, Senhor. O Senhor é poderoso para restaurar até aquilo que parecia impossível recuperar. Senhor, deixe essa paz invadir o coração dela de um jeito diferente. Não uma paz superficial, mas aquela calma que permanece mesmo em meio da luta. Porque quando o Senhor toca o interior de alguém, a alma começa a respirar de novo, Senhor. Louvado seja teu nome. Eu tenho certeza, Senhor, que quando o Senhor começa a atuar na vida dessa pessoa, mesmo que lá fora aparentemente nada tenha sido mudado, por dentro, ó Deus, alguma coisa já começou a ser organizada pela tua mão, Senhor. Eu tenho certeza, ó Deus, que isso já é suficiente, ó Pai, para que nesta oração essa pessoa já sinta uma verdadeira mudança, Senhor, e que isso seja duradouro. Tem feridas que o tempo não levou embora, só ensinou a pessoa a esconder mais ainda. E tem muita gente aqui que entrou nessa oração e aprendeu exatamente como fazer isso, ó Deus. Continuar funcionando mesmo estando machucada. A ferida precisa ser curada, precisa ser trabalhada pela tua mão, que é a mão do médico dos médicos. Sorrir quando precisava, na verdade, chorar, rasgar o coração. Ficar em silêncio quando, na verdade, estava tudo desmoronando por dentro. E só o Senhor via a verdadeira realidade dessa pessoa que muitas vezes vivia disfarçando. Eu preciso, ó Deus, em nome de Jesus, que nessa oração
O Senhor que enxerga esses lugares do coração. Que o Senhor entre lá e faça a tua obra. Senhor, nesta manhã, existem áreas emocionais que ficam quebradas depois de muitas decepções. Porque existem marcas que não aparecem lá no corpo, ó Deus. Continuam doendo todos os dias, palavras que feriram essa pessoa. Talvez uma solidão, um abandono, uma traição, uma humilhação. Momentos em que a pessoa se sentiu sozinha, mesmo rodeada de tanta gente. Às vezes ela até tentou se esquecer, tentou esquecer de alguma coisa que a perturbava, que a incomodava, tentou seguir em frente, tentou agir como se tudo estivesse resolvido. Mas tem coisa, Senhor, tem coisa que ainda pesa quando a noite chega, quando vem aqueles momentos em que ela vai ter um encontro consigo mesma e percebe que não está ainda tudo bem. Ainda dói quando ela lembra, ainda aperta o coração e muitas vezes sem aviso. Entra agora, Pai, em nome de Jesus, nessa pessoa, na vida dessa pessoa. Mude o coração dela, toque na mente dessa pessoa. O teu salmo, ó Deus, o Salmo 103, ele também fala, ó Pai, que o Senhor é um Deus cheio de compaixão. O Senhor é paciente e rico em misericórdia. E talvez essa pessoa esteja cansada de lutar contra sentimentos que ela mesma não entende mais, mas o Senhor entende. O Senhor sabe exatamente onde começou essa dor e sabe também como restaurar aquilo que foi quebrado. Tem gente ouvindo essa oração e carregando culpa há anos. Culpa por decisões erradas, culpa por palavras ditas por impulso, culpa por não ter conseguido impedir certas coisas. Só o Senhor não quer ver essa vida aprisionada. Só que o Senhor não quer ver essa vida aprisionada no passado para sempre. Existe cura disponível para quem decide entregar o coração de verdade diante de Deus. Pai, remove agora esse peso emocional, esse peso antigo, Senhor, que ainda fica lá. Essa tristeza escondida, essa sensação constante de vazio. Porque tem pessoas que perderam parte delas, mesmo no meio das lutas da vida. E foram ali apenas sobrevivendo, mas deixaram sonhos, deixaram alegrias, perderam esperança, foram se perdendo pelo caminho. E hoje o Senhor está começando uma reconstrução, uma restauração profunda nelas. A tua palavra em Ezequiel diz que o Senhor é capaz de tirar o coração de pedra e colocar um coração novo. Então faz isso agora, Senhor. Amolece aquilo que endureceu depois de tanta dor. Tem gente aqui que já não consegue mais confiar em ninguém, que vive sempre esperando a próxima decepção. Cura isso, Senhor. Visita também quem foi ferido por dentro na própria casa, porque algumas dores mais profundas vieram justamente de onde deveria existir proteção. Às vezes uma palavra dura, uma falta de amor, uma frieza emocional, situações que ficam marcadas por dentro. Mas o Senhor está entrando até nesses ambientes antigos da memória dela agora, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, fecha feridas que ainda sangram emocionalmente. Não deixe essa pessoa continuar vivendo presa ao que aconteceu anos atrás. Dê forças a ela para que ela continue sem carregar correntes invisíveis na alma. Porque o futuro dela não termina na dor que ela está vivendo ou que ela viveu. E antes, por favor, oh Deus, antes de essa pessoa de fato iniciar esse dia, que essa pessoa sinta algo diferente dentro dela, Pai. Se ela já iniciou, por exemplo, o seu dia, já está envolvida nas suas atividades, por favor, oh Deus, que nesse momento ela sinta uma diferença, ó Pai, no interior dela. Ela não precisa explicar, ela não precisa tentar entender o que for, Senhor, o que seja, talvez. Talvez ela não vá tentar entender isso num primeiro momento, mas existe uma cura silenciosa começando, ó Pai, eu tenho certeza. O Senhor está tocando agora em áreas da alma dela, em lugares na mente dela, no cérebro dela, ó Pai. O Senhor atua assim de fato nesse corpo, nessa mente. Consegue chegar em áreas, ó Deus, que ninguém sabia que ainda estavam machucadas, ó Pai. E há momentos, ó Deus, em que a pessoa não pensa mais em vencer, só tenta sobreviver durante o dia. Vai se arrastando, vai se arrastando. E talvez seja exatamente assim que alguém entrou nessa situação e está aqui hoje, ó Pai, orando comigo.
está sem força para lutar como antes, sem aquele entusiasmo que tinha no começo, só tentando não parar completamente. Porque o cansaço vai acumulando devagar e quando percebe, até levantar da cama vira uma verdadeira batalha. Pai, nessa manhã eu coloco diante de Ti aqueles que estão emocionalmente esgotados. Pessoas que carregam responsabilidades demais, preocupações demais, peso demais. Gente que ajuda todo mundo e que está ficando agora sem forças por dentro. Chega uma hora que o coração pede socorro em silêncio, Senhor. A Tua palavra diz também no Salmo 103, a Tua palavra também diz nesse Salmo 103, que o Senhor renova as forças dela como a força da águia. E essa palavra não chegou aqui por acaso, Senhor. Tem muita gente ouvindo isso agora e pensando, talvez, eu não sei mais quanto tempo eu consigo continuar assim. Mas o Senhor sabe sustentar quem chegou no limite. O Senhor não abandona quem está cansado de verdade. Tem dias, ó Deus, que essa pessoa ora e parece que as palavras saem fracas. Dias em que ela tenta acreditar, mas a mente já não está mais conseguindo. Ela está tão sobrecarregada de tudo que parece pressionar a vida dela. Tudo parece pesado, Senhor. Só que, meu Deus, o Senhor conhece todo o desgaste invisível, conhece lágrimas escondidas, conhece aquele silêncio de quem já chorou tanto que não consegue mais colocar para fora. Senhor, visita agora quem perdeu o ânimo no meio do caminho, quem começou cheio de esperança, mas foi sendo atingido pelas dificuldades da vida, problemas financeiros, lutas familiares, notícias ruins, esperas longas demais. E pouco a pouco aquela pessoa foi perdendo a força, foi se diminuindo, foi se minimizando. Mas hoje é o tempo do Teu Santo Espírito reacender algo dentro dessa pessoa, Senhor. A Tua palavra diz em Gálatas, para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo haverá colheita. Então fortalece agora essa vida que pensou em desistir, essa pessoa que sorri para os outros, mas quando fica sozinha sente vontade de largar tudo. Dá forças para que ela continue mais um pouco. E olha, Senhor, tem outra coisa, meu Pai, tem outra coisa. Talvez ninguém tenha percebido o quanto está cansado ou cansada. Talvez fiquem só se cobrando, e ficam esperando mais e mais. Às vezes as pessoas ficam cobrando ela, às vezes as pessoas ficam esperando mais coisas dela, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja nos estudos ou qualquer lugar que for, sem imaginar o peso que essa pessoa está carregando por dentro. Mas o Senhor está vendo tudo, cada esforço silencioso, cada noite difícil, cada batalha emocional escondida atrás de uma aparência forte. Quebra, meu Pai, agora essa sensação de derrota que tenta parar essa pessoa mesmo antes dela tentar novamente. Existe muita gente também, ó Deus, que perdeu a coragem depois de tantas frustrações, mas o Senhor ainda escreve recomeços, eu sei disso. Ainda levanta quem caiu emocionalmente, ainda fortalece quem achava que não conseguiria seguir. E quando essa oração, ó Pai querido, tocar no coração dessa pessoa, coloca um fôlego dentro dela, Senhor, um novo desejo de viver, uma nova disposição, porque o cansaço não terá a palavra final sobre a vida dessa pessoa. O desânimo não será permanente. Existe um amanhã preparado pelo Senhor para essa pessoa nessa fase difícil. Nessa manhã eu apresento aqueles que estão enfrentando dificuldades, com enfermidades, com tratamentos, com exames, estão com dores constantes, os diagnósticos que mexeram profundamente com o coração, que mudaram a forma de pensar, infelizmente. Existe muita gente ouvindo essa oração e tentando manter a fé, mas por dentro há uma batalha contra o medo do resultado, o medo da notícia, o medo do que pode acontecer daqui para frente, Senhor. Tem pessoas que nunca imaginaram passar por situações assim, talvez não estejam preparadas emocionalmente, não têm estrutura psicológica para isso, ó Deus. E de repente a rotina muda. Vieram consultas, remédios, limitações, preocupações silenciosas. Isso durante a madrugada também. E junto com isso veio também aquele pensamento difícil de controlar. Aquele que tenta roubar a esperança aos poucos. Mas hoje o Senhor está entrando justamente nesses lugares de angústia. O Salmo 103 declara que o Senhor é quem cura as enfermidades. E isso não é apenas uma frase bonita, não, Senhor. É uma promessa viva.
É presença tua alcançando quem está cansado ou cansada. Está cansado, cansada de sofrer, de se angustiar. Porque talvez os remédios tenham dado uma opinião, mas a tua palavra, ó Deus, é a última palavra, é a duradoura, é a que permanece, é a que transforma. Visita agora, Senhor, esses hospitais, os quartos, as casas, as clínicas, onde existem pessoas acompanhando essa oração com lágrimas nos olhos. Toca o corpo enfraquecido, toca as células, toca no sangue, toca nos órgãos, Senhor. Entra onde existe dor constante, inflamação, enfermidade escondida, fraqueza física, desgaste emocional provocado por aquela doença, dores nos ossos, nas articulações, em qualquer lugar que seja, Senhor. Sustenta também os familiares, porque às vezes quem cuida sofre calado também, Senhor. Carrega preocupações o dia inteiro, tenta ser forte diante dos outros, mas quando fica sozinho, desaba emocionalmente. O Senhor está vendo essas pessoas também, está vendo o cansaço delas, está vendo o coração delas. O Senhor conhece a oração delas, uma oração silenciosa feita durante a madrugada, só que muitas vezes sem força, Senhor. Talvez essa pessoa tenha ouvido palavras que mexeram profundamente com ela. Talvez tenha saído de uma consulta, ó Deus, tentando parecer forte, mas por dentro já desmoronando, Senhor. Ela não queria ter essa notícia, Senhor. Deus, continua presente mesmo dentro desse vale, Senhor. Acalma o coração aflito de quem está aguardando resultados, ó Deus. Quem entrou nessa oração preocupada com exames, sintomas ou notícias difíceis, que toda ansiedade seja colocada diante do Senhor nesta manhã. Porque existe paz, ó Deus, e existe paz que vem do Senhor, e só o Senhor consegue colocar dentro dessa pessoa essa paz. Mesmo quando tudo parece lento, quando o processo é cansativo, o Senhor continua sustentando essa vida, continua segurando a mão dela, continua fortalecendo em cada etapa. Tem milagres que começam silenciosamente, começam primeiro dentro da alma e depois alcançam todo o resto, Senhor. Eu encerro essa oração, Senhor, crendo que essa pessoa, ó Deus, está marcada nas tuas mãos, Senhor. O nome dela, ó Deus, está em suas mãos, ó Deus. Eu coloco essa pessoa nas tuas mãos nesse momento, Senhor. De tudo que nós oramos aqui, de toda a nossa súplica, de todo o nosso clamor, ó Deus. Pai, por favor, age em favor dessa pessoa, ó Deus. Estamos aqui para isso, ó Deus. Queremos ver milagres, queremos ver testemunhos, queremos ver histórias de superação, de transformação. Por favor, ó Deus, e isso, ó Deus, é operado unicamente pela Tua mão, Senhor. Cremos em Ti, o Senhor está conosco, o Senhor é um Deus vivo. O Senhor não está com o Teu braço encolhido, ó Deus. Está aberto, estendido para nos ajudar naquilo que precisamos, no que necessitamos. Eu estou aqui, ó Deus, orando e intercedendo, porque tem pessoas que não têm forças para fazer isso, Senhor. Por isso, ó Deus, que eu estou aqui. E eu coloco a vida dessa pessoa nas Tuas mãos, ó Deus. E desde já eu Te agradeço pelo santo poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus, Senhor Deus, graças a Ti, ó Pai, graças a Ti, Senhor. Querido ouvinte, querida ouvinte, se essa oração falou com você, compartilha com alguém que também precisa de renovação, de esperança nesta manhã. Deixe seu comentário ali apresentando o seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, o canal Bela Manhã. Inscreva-se também pela TV, se você assiste pela TV e está vendo o QR Code aparecendo aí na tela. Se inscreva e compartilhe também. E vem com a gente, fica com a gente, permanece com a gente. Vem fazer parte desta família de oração que cresce todos os dias debaixo da presença de Deus. E eu quero finalizar esse momento agora colocando sobre você a bênção sacerdotal. É uma bênção bíblica e ela diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim eu coloco sobre toda a audiência desse canal o nome e a bênção de Deus, o nosso Criador. E isso está selado no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém e amém.